Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? É um prazer, é um privilégio, é uma honra estar aqui nesta casa do Senhor, nesta casa de oração, nesta casa onde se propaga a palavra do Senhor, para não trazer uma palavra, mas para ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que Ele fale aos nossos corações, amém? Então, nós possamos ficar atentos. O pastor Luizinho, ele convidou os irmãos. Eu sei que tem alguns que têm que sair mais cedo. A gente não vai até meia-noite hoje não, porque ele deu 5 quinta-feiras, me convidou, né? Mas se você puder chegar um pouco mais para frente, eu sei que aí você escuta, o som é muito bom, mas eu queria sentir o teu calor, tá? Eu queria estar aí sentindo aí mais próximo, assim a gente está mais sintonizado. Mas fique à vontade, se você achar que aí está bom. Eu sei que eu gosto de sentar atrás também, certo? Mas às vezes a gente perde um pouco do que Deus tem falado ao nosso coração. Desde a hora que você entrou aqui, desde a hora que você entrou naquela porta, o Espírito de Deus já tem se movido nesse lugar. Ele não se move por causa de pessoas, ele se move por causa do seu propósito. Independente de mim ou de qualquer outra pessoa, ele vai agir. Ele sempre age, porque ele tem um propósito para fazer na terra. E Ele vai fazer esse propósito e Ele está fazendo. E eu quero dizer para os irmãos que a gente vai estar trabalhando sobre a noiva, prepara-te para o teu casamento. Nós não vamos falar de Israel, porque Israel vem depois da noiva, né? Depois que nós estivermos com Jesus Cristo. Mas nós vamos falar sobre a igreja, que é a noiva do Senhor, amém? E se o pastor falou para você anotar, se você tiver alguma dúvida, depois se você quiser fazer, eu sugiro que você vá lá, está sendo transmitido, lá tem um negócio de um chat, né, que você pode fazer as perguntas lá, que depois eles passam e eu vou ter acesso e a gente pode responder algumas dúvidas que talvez não fique clara, amém? Então, o meu desejo é que nesta hora, o Espírito Santo, ele tenha um domínio total sobre esse lugar. Que o Espírito de Deus, ele vá além dos limites da nossa mente. E como a palavra, que é a espada do Espírito, né? E é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela vá lá no teu interior e faça algo extraordinário. E nessa noite, você que chegou aqui, sem precisar, talvez, vir aqui à frente, sem precisar que eu coloque a mão ou outro pastor, o Espírito de Deus esteja agindo na sua vida, trazendo conforto ao teu coração, trazendo uma força, renovando, né, a vontade de viver. E muitos têm perdido essa vontade, e o Espírito é o único que tem poder para nos dar vida, nos levantar, né? Como em Ezequiel ele diz, profetiza estes ossos secos, né? Ossos sem vida é o que o ser humano é hoje em todo lugar. Mas quando ele diz, profetiza sobre estes ossos secos, e eles então terão o Espírito e terão vida, né? Então o Espírito Santo, ele vai agindo e vai tocando na sua vida e fazendo de você algo muito especial. Deus, ele conhece cada um de nós. Onde você está aí agora? Ele sabe o que você pensou, Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que você está sentindo, Ele sabe do que você fez de certo ou de errado, Ele sabe todas as coisas, tá? Mas mesmo assim, Ele está interessado em trabalhar na sua vida, em fazer de você alguém muito especial, uma pessoa cheia da glória dEle, amém? Então, meus queridos, nós vamos falar um pouco sobre a questão da noiva, e eu queria primeiro dar algumas palavras introdutórias a respeito disso. Como é importante a gente colocar algumas coisas que a gente almeja escritas. Quando eu li aquele livro, A Quarta Dimensão, não sei se alguém aqui leu esse livro, né? A Quarta Dimensão, acho que o pessoal já desse milênio, né, de 2000 para cá, talvez nem saiba o que é quarta dimensão, mas no final do século XX,
ele era um livro muito conhecido, que é o livro do Paul Chon, A Quarta Dimensão, e muita gente leu. E eu li esse livro. Quando eu li, eu escrevi dizendo: um dia eu irei à Coreia e irei na igreja, irei na igreja onde esse pastor é pastor. Passaram-se 30 anos, né? E eu esqueci do que tinha escrito. Só que no ano de 2019, assim, de uma hora para outra surgiu a oportunidade de estar indo para a Coreia. E eu tinha esquecido. Quando estava na Coreia, eu lembrei do que eu tinha colocado. Mais precisamente no dia em que estava cultuando ao Senhor na igreja em Oído, que é a igreja fundada pelo pastor Paul Yong-cho, né? E ele naquele dia pregou naquela igreja. Ainda estava pregando. E eu tive esse privilégio, então lembrei. Eu disse: Senhor, tu é muito bom. E quando a gente coloca os nossos propósitos diante do Senhor, você pode ter certeza. Pode você achar que está demorando muito, mas sempre chega na hora certa. Então eu estive ali. Na verdade, a gente foi fazer um seminário na época sobre a questão da noiva, né? O seminário que tem sido colocado na Coreia e por muitos missionários coreanos é chamado de adorno de noiva, tá? Então a gente, para trazer essa concepção mais para nossa cultura, eu coloquei um tema para cá, para a gente de noiva: prepara-te para o teu casamento, tá? Preparação é essa questão de adornar, tá? Então é o adorno de noiva. E quando foi agora, em março de 2023, nós tivemos a oportunidade de estar novamente numa imersão falando a respeito e estudando sobre a questão da noiva do Senhor Jesus Cristo e da preparação para se encontrar com Jesus Cristo, tá? E lá eu recebi esse material, que está em inglês e coreano. Eu não sei nem inglês, muito menos coreano, tá? Mas eu recebi o material e, graças a Deus, um dos nossos colegas que esteve conosco lá, ele conseguiu formatar e traduzir para o português. E ele é do Reino Unido, mora lá, é um brasileiro, um pastor brasileiro que mora na Inglaterra, tem igreja em vários lugares lá da Europa, e ele prontamente nos beneficiou com uma tradução, mas também houve uma tradução feita aqui no Brasil, tá? E nós vamos falar um pouco sobre essa questão da noiva, prepara-te para o teu casamento, mas vamos iniciar falando do plano de Deus de eternidade a eternidade, tá? Essas ministrações, elas têm sido, entre todos os ministérios que tem lá, são vários ministérios, todos eles comprometidos em falar num alerta para a igreja, tá? A igreja precisa despertar. A igreja não é uma instituição. Eu tive a oportunidade de ouvir de uma pessoa que diga-se de passagem, é uma pessoa, é um teólogo, professor e tudo mais, quando ele falou que a sua igreja é o seu CNPJ. Não existe isso, meus queridos. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ela transcende a CNPJ, a estatuto social, a qualquer outra coisa. Ela é um organismo vivo e espiritual e eterno. É a igreja, viu? Então, Jesus Cristo não ia se casar com qualquer coisa. Jesus Cristo está se casando com uma igreja adornada, uma igreja pura, santa e cheia da unção. Amém? Então, o pastor, eu vou ler aqui um pouco de uma introdução que ele faz. Ele diz assim, ó: muito tempo se passou e, conforme a profecia do Senhor, estamos vivendo o fim dos tempos. A fome e o terremoto, o terrorismo, as enchentes e as epidemias que ocorrem em diversos lugares indicam o início da catástrofe. Há muito tempo, e sob o slogan da reforma,
a igreja tem se associado com o mundo por meio do secularismo, materialismo, sincretismo religioso, pois até os crentes foram arrastados para o caos de identidade e valores. Nesses tempos de caos, surgiram muitos falsos profetas que, distorcendo a verdade, têm causado ainda mais confusão. Os preparativos para o aparecimento do último anticristo, tá? A nível mundial, na política, economia, cultura e religião em geral, já são suficientes. Ao olhar a história da Bíblia, notamos um padrão. Toda vez que uma era chegava ao fim, a depravação atingia o seu ápice e em seguida vinha o julgamento de Deus. Há 2000 anos atrás, chegou ao fim a era da lei e começou a era da graça, a era da salvação dos gentios. Contudo, o mundo atual, totalmente depravado, está apressando o julgamento de Deus. Felizmente, ainda há muitas pessoas que aos domingos vão para a igreja adorar a Deus. Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Isso me faz refletir em quantas pessoas de fato serão classificadas como crentes verdadeiros quando forem medidas com a vara de ouro de Deus. Deus tem preparado um tempo de grande tribulação e sofrimento para medir a nossa fé. E é o processo de separar a fé de trigo da fé de palha. E também o trabalho de separar as noivas puras e impuras. Chegou o tempo, as igrejas ao redor do mundo, inclusive da Coreia do Sul, estão por 27 anos realizando seminários para pastores e reuniões nacionais e internacionais com o tema Adorno da Noiva, aclamando o livro de Apocalipse e o adorno da noiva. É algo muito gratificante. Tenho estudado o livro de Apocalipse, palavras do pastor Won Jong Park, que é o líder do ministério Elim, tá? Elim World Mission Foundation, que é o ministério dele na Coreia e ao redor do mundo, já em vários lugares que tem sido difundido, inclusive aqui no Brasil, né? Também eles estão difundindo para trazer essa palavra aí a respeito do adorno de noiva. E aqui, o que está nesse contexto foi exatamente a palavra que ele trouxe introdutória. Nesse seminário que a gente teve por imersão, nós tivemos a oportunidade de estar com pessoas da Europa, da África do Sul, dos Estados Unidos, do México e da Coreia e da China, né? Eu tive a oportunidade de estar perto de um grupo de missionários da China. China, todo mundo sabe que o evangelho genuíno na China, ele é perseguido, né? Tem a igreja institucionalizada que só faz o que o Estado manda, mas a igreja que não é institucionalizada pelo Estado, ela é perseguida, tá? Então, esse grupo, eles estão na China e são missionários, mas tem uma característica desses missionários. O QI deles é um pouco bem mais elevado do que o QI normal das pessoas. Eles são de muita inteligência, são muito inteligentes. Por isso, eles são convidados para serem professores universitários, eles trabalham em grandes empresas, tá? Um deles que eu tive contato, conversei com ele, lógico que meio estranho, né? Mas ele foi um dos desenvolvedores do smartphone da Samsung, tá? Ele com a equipe dele, ele disse: a gente desenvolve e quem manda fica rico e a gente continua pobre, né? Mas de uma inteligência fantástica, e ele também palestrou nesse seminário. Então, eles são muito inteligentes e eles são chamados por causa da sua inteligência. E por esta necessidade, eles vão avançando e nas oportunidades, eles vão semeando a palavra de Deus.
A palavra de Deus para o brasileiro, a gente facilmente vê pessoas se convertendo. Mas na Ásia, na região da Europa também, há uma resistência muito forte, e no mundo muçulmano ainda mais. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer a pessoa mudar a sua ideologia, tá? Então, aqui a gente vê muitas igrejas se movimentam, a lota fica cheia, né? As pessoas vão para a igreja, mas o que acontece? Elas, assim como chegam, elas também vão. Mas quando é o Espírito de Deus que converte a pessoa, que convence, pode vir a perseguição, pode vir a morte, pode vir a destruição, eles permanecem firmes com o Senhor. E foi o que a gente viu. E quando a gente estava lá reunidos, a gente não pôde bater foto com eles, nem podia ser transmitido por causa dos missionários da China, porque há uma monitoração muito forte da China. A China tem um serviço de espionagem altamente especializado, viu? E aí não podia bater foto nem nada com eles. E eles estavam preparando para ainda este ano mandar uma equipe entrar na Coreia do Norte, o pior país para se pregar o Evangelho. O país mais perseguido, mais fechado do mundo está ali, a Coreia do Norte. E eles estavam dizendo, estamos entrando na Coreia do Norte este ano. E é para a gente orar. E eles vão entrar por onde? Pela tecnologia, pela ciência, pelo conhecimento intelectual. Mas lá dentro, eles vão ser instrumento nas mãos de Deus. O que a gente precisa também ser onde nós estamos. Às vezes nós só somos conhecidos como cristãos dentro das nossas igrejas, né? Quando fica lá fora, ninguém sabe se a gente é cristão ou não. As nossas atitudes, às vezes, até depõem de forma contrária. E isso é triste, né? Então, que a gente aproveite isto para sermos autênticos servos do Senhor, né? Aqueles que vivem a palavra de Deus. Então, essa é uma parte introdutória, tá? E quando a gente vai ver algumas coisas em Apocalipse, e eu quero dizer para os irmãos, para tirar, alguns têm a ideia de que Apocalipse é um livro figurativo, é um livro ilustrativo, tá? E que ele não é realmente a realidade. Tirem isso da cabeça, isso é palavra diabólica. Esse livro é um livro da revelação de Deus. Deus tem o livro de Apocalipse, graças a Deus ele deixou para nos mostrar. É um livro que mais fala a respeito de louvor e adoração. E muita gente, eu até um pouco tempo atrás, digo, é um livro que eu não preciso ler, livro de Apocalipse. Mas a gente vai mudando os conceitos a partir das nossas experiências com Deus, da nossa aproximação com Deus. Então, leiam o livro de Apocalipse sem medo. Leiam o livro de Apocalipse buscando a revelação e a direção, porque ele vai mostrar coisas grandiosas dentro desses capítulos que está lá no livro de Apocalipse. Os 22 capítulos que está ali, tem coisas fantásticas e grandiosas. É porque tem algo assim que a gente não entende, como por exemplo, Isaías não sabia o que era um avião. Quando ele vê os filhos de Israel voltando de vários lugares do mundo, voltando para Israel, ele diz, eu vejo como pombos vindo em janelas. E ele fica falando porque ele não sabia, porque nunca tinha visto isso. E às vezes a gente, não, isso é figurado. Não é figurado, as coisas de Deus não são figuradas, são reais, tá? Então, Apocalipse capítulo 19, vamos abrir aí as nossas Bíblias, tá? Diz assim, então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou,
estas são as palavras verdadeiras de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome. Esse lugar é santo, esse lugar é teu, ó Pai. Esse lugar é consagrado para ti, Pai. Todo aquele que entrar neste lugar, pisar os seus pés aqui, ó Pai, que seja atingido de uma forma muito especial pelo teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo esteja lançando uma semente no interior de cada um que aqui adentrar. E de nós que estamos aqui nesta hora, ó Pai. Que o teu Espírito Santo esteja neste momento, ó Pai, agindo em cada vida aqui. Colocando algo lá dentro, até que eles não venham nem perceber que algo está acontecendo. Mas que o Senhor esteja lançando sementes dentro de nós. Sementes espirituais. Para que a gente venha amadurecer, venha crescer. Venha estar te buscando mais. Venhamos estar mais interessados nas coisas do alto do que nas coisas da terra, Pai. Ó Deus, que a tua palavra flua através de nós neste momento. E que a tua palavra que é viva, ó Pai, e que é poderosa e que é eficaz, gere vida nesta noite, aqui e onde quer que ela alcance. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, que o Espírito Santo esteja tocando nossas vidas, viu? Nós precisamos, e Deus tem me despertado, onde eu vou, estou falando isso. E nós temos que chegar um dia, que ele vai chegar assim, vá no vizinho, porque ele está precisando que você vá lá orar por ele. Vá no vizinho, porque ele está precisando que você vá ali. Nós vamos chegar um dia, que estaremos assim, tão sintonizados com o Espírito de Deus, que não é ninguém mandando uma ligação, uma mensagem, um WhatsApp, porque essas coisas são da terra. Mas antes delas existirem, já havia uma comunicação do Espírito Santo agindo na terra e que levava as pessoas a sair dos seus lugares a outros para estar orando, para estar socorrendo, para estar abençoando, para estar evangelizando, né? Então, o meu desejo é que nós sejamos assim, tão sensíveis à voz do Espírito Santo, que quando menos esperar, ele comece a falar conosco, e a gente saia do nosso lugar, na igreja mesmo, alguém pode estar precisando muito de um socorro, e você está levantando a mão para o céu, e o Espírito está dizendo, vá para ele ali, dê um abraço nele, ore por ele, e você não vai, porque você não está conseguindo discernir que é a voz do Espírito, mas nós vamos amadurecer sim. Isso não é de uma denominação, isso é da igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? Esta revelação, esta direção. E quando nós lemos esse texto, você vai perceber no versículo 7, que diz, vamos nos alegrar e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Ele está falando de uma forma profética, que a igreja de Jesus Cristo já estava pronta. É evidente que ali era já Deus criando vida à igreja, porque a igreja estava nascendo, né? Ainda estávamos no primeiro século, mas ele já estava dizendo que já tinha chegado a hora do casamento, e a sua noiva já estava pronta. E ele diz mais, e foi-lhe dado vestir-lhes de linho fino, brilhante e puro. E olha a responsabilidade que ele diz, o linho fino são os atos justos dos santos. Os santos são aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Os santos que muitas vezes a gente agrega, quando a gente vem de uma herança religiosa, há imagens, e não é. E outra coisa, os santos não está falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, não está falando de Davi, está falando de você, de nós. Então, ele está falando destes santos. Agora, as nossas atitudes é que vai estar tecendo o vestido da noiva, que é um vestido de linho puro. É as nossas atitudes. E com essa atitude, ficar sentado lendo a Bíblia 24 horas? Não.
Ler a palavra de Deus é algo necessário. É ficar de joelho orando, isso é uma necessidade de crescimento. Mas é as nossas atitudes de abençoar as pessoas e as nossas atitudes levar as pessoas a serem despertadas de que há um Deus Todo-Poderoso que as ama e que quer ter o contato com elas. Estas atitudes, é o nosso testemunho, é o dia a dia da nossa vida diante do Senhor. E isso é que vai criar estas vestes de linho puro, né? De linho fino. E o 9, ele diz outra coisa: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Haverá um banquete, haverá um casamento, haverá uma noiva e haverá os convidados. Porque muitas vezes a gente só acha que só tem duas coisas. É um pessoal que vai para o céu, tá? Que é a igreja, e Jesus Cristo. Mas nós estamos enganados. Tem muito movimento no céu. Tem muita coisa que a gente nem imagina que está acontecendo no céu, né? E às vezes ele dá flashes para nós, para a gente se alegrar. E quando ele diz assim, olha, felizes os convidados ficam alegres, viu? É quando você recebe um convite para um casamento, você fica na maior alegria, né? Para estar lá, principalmente para ser testemunha. Olha que honra você ser convidado, não é assim? Então, note que felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas palavras são verdadeiras. E Mateus 25 é a base de toda essa meditação sobre a noiva. Está lá nos versículos de 1 a 13, quando ele diz assim: o reino dos céus, pois será semelhante a 10 virgens. Observem aí, 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Então está falando de 10 virgens, ou seja, 10, em tese, 10 moças puras que não tinham tido nenhum contato, né, com o pecado sexual ou com a vida sexual, e que elas estavam com as candeias e saíram para encontrar com o noivo. Então eram as noivas, tá? 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhames, juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com o sono e adormeceram. Pastor Luizinho estava falando segunda-feira, na ocasião da formalização do noivado da filha dele, que o noivo, no costume judeu, ele firma o compromisso e sai, e passa cerca de 1 ano para organizar, para se estabelecer e vir para o casamento. Só que o noivo, quando ele sai, ele não diz nem o dia e nem a hora que vai voltar. A noiva tem que, na hora que firma o compromisso, a noiva começa a preparar tudo correndo, porque não vai saber a hora que ele chega, né? Então ele diz, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Aqui diz, todas dormiram, tá? À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram, prepararam suas candeias. Todas prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo
para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Eu queria que você usasse aqui um desconfiômetro. Eram 10 virgens, 10 noivas, 10 puras, mas 5 participaram da núpcia. 5 não. Tem gente que fica preocupada. Uma vez salvo, salvo para sempre. Cuidado com essas jogatinas de palavra do inferno que tem colocado aí, viu? Não vamos brincar com coisa séria, não. O pessoal não lê Bíblia e ficam inventando um monte de doutrina. Olha o que a palavra de Deus diz. 10 noivas. 5 prepararam. Mas na quinta-feira a gente vai tecer mais sobre essa questão aqui, viu? Não vai ficar para hoje, não. Aí então elas disseram assim, 9. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês, né? Aí saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. É uma palavra de advertência, né? Então aqui nós vamos guardar sobre essa parábola para a gente entender algumas verdades, porque as pessoas estão inventando muita história de que o sacrifício de Jesus tirou todo mundo do inferno. E tem muita conversa sendo mal colocada por aí. Nós precisamos entender que só as virgens prudentes, que nós vamos conversar sobre elas na quinta-feira, é que vão participar das bodas. E vamos entender por que elas vão participar. Qual o significado de elas estarem dormindo e qual o que significa o azeite. Mas nós queríamos ainda comentar um pouco aqui rapidamente. Nessa questão do casamento, há um plano eterno de Deus, pois a Bíblia é um livro que registra o propósito, a gestão e a conclusão do plano de Deus planejado antes da criação do mundo. O tema da Bíblia é Deus e seu reino, tá? Então, o que a gente percebe na Bíblia é que está falando de Deus e seu reino, tendo como assunto central a história de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a sua noiva, a igreja. Então a Bíblia toda, tudo que você vai encontrar na Bíblia está falando de Deus e seu reino, e está falando de Jesus, seu Filho, no casamento com a igreja. Tudo vai estar se resumindo para isso, vai estar focalizando para isso, tá? Hebreus capítulo 10, verso 1 diz: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. A lei traz uma sombra, uma imagem, uma reflexão, tá? Dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Pois isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. E Colossenses 2, 16 e 17, diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas e dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Tudo do Antigo Testamento, a lei, toda aquela movimentação, o tabernáculo, né, as colocações, tudo são sombras e apontam para Jesus Cristo. Para que a gente entenda
que tudo isso fala de Jesus Cristo, e que é o noivo. O objetivo final é restaurar a imagem de Deus e cumprir o propósito da criação. O motivo de ter explicado de diversas maneiras o plano eterno de Deus. Deus, ele usa o que a gente chama de multiforme sabedoria. Para quê? Para que ele alcance o máximo de pessoas possível. Não foi definido por Deus quem vai para o céu e quem vai para o inferno. O que vai definir quem vai para o céu e quem vai para o inferno é aquele que se encontra na obediência à palavra de Deus e atrelado, preso ao Senhor Jesus Cristo, tá? É isso que a palavra de Deus nos dá. Mas ele usa vários caminhos para que isso aconteça para várias pessoas, porque o objetivo dele é alcançar o máximo de pessoas possível. Então, o primeiro, no aspecto da família, Deus é Pai, Jesus o Filho e os santos são os muitos filhos de Deus, tá? No segundo aspecto, que nós podemos ver, é o da lavoura. Deus é o agricultor, Jesus é a videira, a figueira, a oliveira, o grão de trigo, que é a semente da vida. E os santos são os ramos e os muitos frutos da árvore. Quem vai dar fruto é os santos, viu? Não é Jesus Cristo. Na árvore, nós somos os ramos. Então, para que o fruto aconteça, tem que ser através da gente. Então, a responsabilidade é grande. É muito grande. É uma coisa séria servir ao Senhor, viu? Mas também é uma coisa boa, porque a gente vai para o céu, né? É sério, mas é bom. É porque brasileiro gosta de levar tudo na gozação, né? Eu gosto de levar muita coisa na brincadeira. A mulher ali é que fica preocupadinha, porque eu levo demais na brincadeira. Ela diz, um dia tu vai levar uma carreira. Eu digo, não dá porque eu não consigo correr. Terceiro, no aspecto do reino, Deus é o rei dos reis, Jesus é o rei dos reis da terra. Foi cantado aqui uma música falando que é o rei, que é governante, né? Jesus é o rei dos reis da terra e quem tem toda a autoridade e a quem toda a autoridade foi delegada pelo Pai. E os santos são o seu povo. Nós somos o povo, né? Enquanto nós estamos preocupados com partidarismo político, e aqui vou abrir aspas de novo, viu? Meus queridos, esse ano que passou foi o ano mais triste da igreja no Brasil. Uma polarização miserável, as pessoas esqueceram que a casa de Deus é chamada de casa de oração e fizeram um monte de porcaria dentro da casa do Senhor. A igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil sofreu uma seta maligna tão grande, homens tão maduros, tão experimentados, ficaram cegos por alguma razão. Porque se o meu reino não é aqui, é no céu, eu não deixo de falar com meu irmão por causa desse ou daquele tipo de político, ou disso ou daquilo, ou de qualquer outra ideologia. Meus queridos, nós não estamos preocupados com ideologia política, ou ideologia de qualquer natureza. O mundo está podre e está no maligno. Não se iluda, vai piorar. A igreja é que tem que ser santa. Então, meus queridos, eu fiquei apavorado vendo isso. E eu disse, meu Deus, as pessoas não estão enxergando. Estamos esquecendo do senhorio. E muita gente, não, a gente tem que trazer Jesus. Jesus nunca vai ser presidente do Brasil. Jesus Cristo é o rei dos reis. Ele vai mandar em toda a terra. Mas enquanto ele não manda em toda a terra, o mundo jaz no maligno. E o anticristo é que vai dominar toda a terra, viu? Não adianta fugir. Então, se conforme e louve ao Senhor. E pare de estar deixando de falar com o seu irmão por causa dessas besteiras, porque você está só se prejudicando diante do Senhor. Suas orações estão deixando de ser ouvidas. O quarto aspecto é da arquitetura. Deus é o dono do edifício. O Filho é o construtor e a pedra angular. E os santos são o material de construção, incluindo as 12 portas e os fundamentos e os construtores.
o quinto aspecto de casamento. Deus é o pai do noivo, seu filho é Jesus, seu filho Jesus é o noivo, e a igreja, os santos, é a sua noiva e futura esposa. A noiva é a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Romanos 1:20 diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Nós sabemos que a natureza, ela fala, ela declara, ela denuncia a existência de Deus. Quando nós olhamos os mares, quando nós olhamos os céus, quando nós olhamos as cachoeiras, como eu estava com a Sônia, a gente percebe assim a glória de Deus na criação, tudo feito com perfeição e com maestria, que não aconteceu numa explosão de um Big Bang ou numa explosão de um botijão de gás, gente. Deve ser alguém muito especial, muito capaz, muito criativo para criar. É isso, é Deus. Então ele fala que os atributos invisíveis dele, do Pai Celestial, seu eterno poder e a sua natureza divina, tem sido visto claramente. Então contemple. Quando a gente vê uma lua bonita assim, né? A gente vê a majestade do nosso Deus. Efésios 3:9 diz: e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante épocas passadas foi mantida oculta em Deus que criou todas as coisas. E o pastor Luizinho leu um texto lá de Gênesis 2. No Gênesis 2 foi iniciado o plano longo e duradouro de Deus, que ainda está em andamento, sem cortes e sem interrupção. Quando você lê, então, o capítulo 2, você vai perceber que é o plano que se iniciou aqui na terra e é longo e duradouro e não tem cortes, tá? Ele vai até o fim. É como a gente pode ler em Gênesis 2:7, que diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. O Senhor fez todos os animais, o casal. O homem, ele fez só o indivíduo, né? O indivíduo não fez o casal, fez só o homem. Passou foi tempo para ele fazer a mulher. Mas depois ele fez a mulher, né? Porque lá no 15 ao 18, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou, lá no 18, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então Deus, ele depois de o homem estar aí, o homem já ter dado nome para os animais, tudo, o homem está ali cultivando. Aí Deus olha para o homem está só, todo mundo está bem acompanhado, menos o homem. Ele disse: se está todo mundo bem acompanhado, eu tenho que fazer uma boa companhia para o homem, tá? Aí Deus já tinha feito o homem, já sabia como era, fez a mulher, tá? E o mais interessante é que ele faz da mulher, a mulher da costela do homem. Deus podia fazer a mulher de qualquer coisa, do barro mesmo, né? Podia fazer do barro, chamar a existência, porque o nome de Deus é aquele que faz existir. Esse é o nome de Deus. Então ele chama a existência o que não existe, certo? Aí Gênesis 2, 21, 24, diz assim: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. E o versículo 24 vai falar: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, neste momento de Gênesis,
nós temos esta sombra da figura do casamento de Jesus e a noiva, porque Adão aqui é a representação de Jesus Cristo, e a Eva é a representação da igreja, tá? E note que por que a Eva foi tirada do Adão? Porque foi o sangue de Jesus, foi tirado de Jesus o sangue para formar a noiva, porque só há remissão de pecados através do sangue de Jesus, só há transformação de vida, a pessoa só se torna realmente noiva de Cristo através do que vem de Jesus Cristo, o seu sangue. Então, ali no Éden, Deus tira a costela, e note que este casamento entre Adão e Eva foi um casamento perfeito, porque Adão não tinha pecado, Eva não tinha pecado, ambos eram limpos, ambos eram justos, ambos eram perfeitos. E o casamento que houve entre eles foi um casamento perfeito. A relação conjugal existente entre eles era uma relação perfeita, para mostrar para nós o que vai acontecer na eternidade. Esta união entre Jesus e a sua igreja é algo perfeito, porque Jesus Cristo não vem buscar uma noiva manchada, Jesus Cristo não vem buscar uma noiva negligente, Jesus Cristo não vai estar nas bodas com a noiva vestida de qualquer jeito, ela vai estar com vestes sacerdotais, vestes limpas das núpcias, vai estar perfeita e adornada para o casamento com Ele. E isso acontece quando nos unimos ao Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, nós precisamos entender que aquele casamento no Éden foi perfeito. O pecado veio depois. E o casamento de Jesus e a sua igreja não vai acontecer na terra, vai acontecer no Éden, no céu. Porque quando Adão e Eva caíram, o Éden saiu da terra. O casamento da igreja com Jesus acontecerá no Éden, no céu. Então haverá arrebatamento, sim. Não duvide. Nós vamos nos casar com Jesus Cristo. Eu tive um problema sério para aceitar que era noiva, né? A Sônia sabe disso. Tinha gente que fazia hora comigo. É negócio de machista, né? Negócio de machista. Mas eu rendi. Eu sou noiva de Jesus, viu? A gente vai ficando velho, né? A gente vai deixando. Mas observe o seguinte: é que nós precisamos entender que o casamento será no céu. Essa história de que Jesus vem para cá e vai resolver tudo por aqui mesmo, não vão nessa onda. O Éden não está mais na terra. Deus tomou para o céu. A igreja vai para o céu, para as bodas. Quando você lê lá, se eu não me engano, lá em Apocalipse 11, não está aqui no roteiro para hoje, você vai ver que quando aquelas duas testemunhas elas terminam a missão aqui, Deus diz lá em cima, né? Tá havendo a festa lá no céu. Ele tem só para cá. Depois que eles cumprem toda a missão aqui, ele diz só para cá. Então, Apocalipse 11. É muito importante, queridos, que a gente aprenda uma coisa. Não é ouvindo de alguém, não é lendo livros, muito menos olhando mensagens de YouTube, que está levando muita gente a desistir do Evangelho, a desistir do compromisso real com Deus, por causa de mensageiros por aí que ninguém sabe. Escute a voz de Deus pelo Espírito Santo na sua palavra.